Boa tarde. O vídeo que estava passando inicialmente, eu vi que algumas pessoas estavam achando que era curso. Não, é só o material institucional da Pirinit, tá? Então, só esclarecendo. Deixa eu me apresentar, sou Roberto Oliveira, sou o head da consultoria de serviços aqui da Pirinit, responsável pelos projetos de consultoria. Hoje, eu ainda estou com uma pessoa falando aqui, eu não consigo seguir. Isso. Pessoal, vamos combinar, eu costumo combinar as regras do jogo, mas vou me apresentar primeiro. A gente está acostumado a fazer esses webinars, né? Toda última quinta-feira do mês, a gente faz essas atividades. São webinars com temas voltados para governança, riscos e compliance, sempre um tema novo. E o slogan principal desse nosso bate-papo é sempre trazer um conteúdo pesado, né? Com leveza. Então, a gente trouxe aí alguns profissionais hoje de mercado, parceiros da Pirinit, e também colaboradores, né, da Pirinit, para apoiar aí nesse bate-papo. Espero que vocês gostem. Eu trouxe aí o Leandro Jesus, que além de ser meu amigo, colaborador aqui da Pirinit, e cadê o Clésio? Não estou enxergando o Clésio aqui. Não dá para ouvir, mano. Vou ter que ficar com fone. Abaixo de você, ele está abaixo de você. Ah, então tá bom. É que ele sumiu do meu roadmap de pessoas aqui. O roadmap de pessoas é péssimo, né? E também o Clésio. Eu vou deixar eles se apresentarem. Depois que eles se apresentarem, a gente vai entrar com conteúdo. Vamos combinar a regrinha do jogo antes disso. Pessoal, eu vou pedir para que todos deixem o microfone mutado para que a gente possa passar o conteúdo para vocês e fazer aí o bate-papo, né? Falando aí do mapeamento de processos, tá bom? Nessa trilha de conhecimento que a gente vai ter a respeito de mapeamento de processos, vão ter tópicos, né? E no final de cada tópico a gente vai ler as perguntas que vocês vão fazendo ao longo do assunto, tá bom? Eu vou ter aí a Carol e a Joyce, que vão anotar esses questionamentos, e depois disso elas vão ler aqui, depois do tópico, que a gente explicar um tópico, ela vai ler e a gente responde. Se ao final do webinar a gente não conseguir responder tudo, fiquem tranquilos, a gente vai formatar todas as questões e manda para vocês por e-mail as respostas, tá bom? Fiquem tranquilos. Leandro, por favor, meu amigo, se apresente aí para que o pessoal te conheça um pouco mais, e depois, Clésio, fica à vontade. Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Leandro Jesus, eu já atuo aí no segmento de auditoria e consultoria já há mais de 20 anos, né? Eu fiquei até feliz que eu vi aqui o Rodil aqui, eu tive uma experiência lá em 2010, 2011, né? É sempre bom ver os amigos aqui de volta, tá? Eu iniciei minha carreira lá na década de 90 em bancos, tá? Atuei muito com Basileia na instituição financeira e Basileia, dentro da Basileia você tinha lá a linha de risco operacional, mapeamento de processos, e fui daí para frente que eu dei a segmentação para auditoria. Já leciono já há 16 anos com processos e controles internos e agora com governança e compliance também, e tem alguns cursos aí que eu aplico aí no dia a dia para ajudar as pessoas, tá bom? Então, é essa experiência que eu queria trocar com vocês e a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Deixa o Clésio agora se apresentar, né, Roberto? Isso aí. Clésio, por favor, amigo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clésio, né? Eu também atuo aí desde 2008 com controles internos, né? Fui auditor interno também do agronegócio. E aí, ultimamente, nos últimos aí, digamos, 12 anos, estou bem focado em desenvolvimento de processo, implantação de processos, né? E agora também com um direcionamento para risco e trabalhando muito com o sincronismo metodológico, né? De tirar todas essas forças de mapeamento da parte de processo com essas outras técnicas. Então, também atuo um pouquinho na área de cursos também, de escritório, implantação de escritório de processo, e também na parte de gestão de projetos. E aí, esse ramo todo, né, a gente já tem aí de 12 a 15 anos
atuando, e aí também estou me qualificando, estou mestrando em transformação digital de empresas. Bacana, bacana. Isso é um tema hoje diferenciado. Leandro, vamos fazer o seguinte, meu amigo. A primeira pergunta que eu sempre gosto de abrir os nossos webinars, e 2022, eu já ia falar 21, né? 2022 eu espero que a gente continue trazendo bons conhecimentos aos participantes das webinars da Pirinit. Mas eu sempre pergunto a primeira da mesma forma. Vocês, como profissionais de mercado, né? Eu trabalho com consultoria há pelo menos aí 20 anos, né? Trabalhando com consultoria, sempre voltada para temas de GRC, né? Sempre voltado para gestão de riscos, controles internos, auditoria, compliance, segurança da informação, até porque eu venho de uma escola, né, de uma empresa que também é referência de mercado, e depois vim para a Pirinit. Mas a pergunta que eu sempre gosto de fazer no início é: como você enxerga mapeamento de processos hoje no mercado? Você percebe que as empresas fazem por obrigação, entendem a diferença ali entre mapeamento de processos, o que é processo, o que é procedimento, o que me faltou a palavra agora aqui na cabeça, a cultura organizacional. Me explica um pouquinho, como você vê isso? Bem, o Roberto, a gente tem conversado muito sobre esse tema aí nos últimos, pelo menos, 2 anos, né? E é um tema cada vez mais que as empresas estão comprando a ideia, né? A parte diretiva das empresas, ele tem tomado muita atenção e patrocinado esses projetos. É claro que as grandes empresas teria que ter isso como um item de governança, como um item prioritário. Aí você divide, né? Uma parte das grandes empresas, elas atuam na questão de governança, migrando para a questão de ter os seus processos mapeados, documentados, e ter ali as diretrizes muito bem documentadas, e outras grandes empresas, as de capital aberto, elas acabam atuando porque tem alguns incentivadores ou o mercado regula, né? Eu gosto sempre de trazer esse tema, né, até para as grandes empresas, para que vocês saibam, né, se vocês não tiveram acesso a essa informação. Em 2021, no mês de 2021, saiu do ofício 49 da CVM, né, em que orienta as empresas para que todas as empresas que abriram o capital e que estão para entrar no novo mercado, para abrir o capital, fazer sua IPO, que elas implementem o mapeamento de processos, políticas e controles internos, que tem a estrutura até o 6º mês e em 2 meses tem que ter essa estrutura oficializada. Isso está lá no ofício 49. Então, a partir desse momento, nenhuma empresa que vai abrir o capital, ela consegue passar do formulário de referência sem não ter a estrutura documentada, que era diferente do passado. Então, esse é um lado muito mais de motivador, né? É uma motivação que tem por um órgão regulador. Aí tem o outro lado que eu comentei, que as empresas já têm o patrocínio por natureza e pela cultura da empresa, tá? Essa é a minha visão hoje do mercado. O mercado está muito diferente, a cada dia ele tá sendo melhorado nessa questão de patrocínio pela alta administração. Porque se não tiver o patrocínio da alta administração, né, da diretoria, dos conselhos, os processos eles vão continuar tendo, porém não vai ter a funcionalidade correta, porque as regras não vão estar claras ali para todos, né, e bem definidas. É isso, tá? E aí, Clésio, eu peço que você coloque a sua opinião também, e aí fique à vontade, tá, para colocar a sua visão de como está aí a cultura, patrocínio, como que o mercado está enxergando o mapeamento de processos hoje, né? Leandro, o que a gente tem visto está praticamente em linha com o que você falou. Está tendo uma adesão pela robustez do tema agora, né? Seria a última fronteira mais atualizada da gestão, que seria a gestão por processo. Então, o tema ganhou muita força a partir de 2012, né? Foi com a chegada do
da BPMP aqui no Brasil, então essa parte mais de gestão, ela vem ganhando força, né? E está tendo os patrocínios, igual o Leandro falou, e aí o que a gente ainda vê de gap é a maturidade, né? Beleza, vamos pegar mapeamento, vamos fazer, e aí depois, quando você entra para dentro, hoje a gente ainda vê muita dificuldade de como desenvolver isso, né? Então, ainda falta muito esclarecimento e efetividade ali de interesse para conseguir potencializar o mapeamento, né? Que é aquela base de evidência você consegue criar inúmeras vertentes de trabalho, né? Então, eu vejo que está tendo uma adesão, igual o Leandro falou, mas, a partir do momento que eu patrocino isso, entro para dentro da empresa, ainda falta agora um trabalho, claro, também dos profissionais habilitadores, fomentar isso, mas também o conhecimento e a maturidade da organização. Isso ainda falta, assim, eu vejo que ainda falta encaixar um pouquinho, para conseguir, de fato, utilizar o mapeamento como uma grande potência de gestão. Obrigado, Clésio. O mapeamento por si só é o entendimento e o desenho, né? A documentação, né? Mas o que está por trás ou antes, o que antecipa o mapeamento por si só, é um grande trabalho que tem que nós da consultoria, os profissionais, os líderes internos que estão ali nas linhas de GRC, tem esse desafio no dia a dia de convencimento, não só da diretoria, alta administração, mas como dos gestores de cada área, de como é importante ter os seus processos bem documentados. Em 2013, né, não tão recente, mais recente para as empresas ainda, o Instituto dos Auditores Internos, em conjunto, ali em parceria com o IBGC, formalizou ali as 3 linhas de defesa, que aí em 2020 foi atualizado para 3 linhas de governança, né? Saiu lá os 3 linhas de defesa, para ficar um nome mais clean, assim, mais tranquilo, e aí até para a cultura nas empresas ficar mais tranquilo, mais à vontade, assim. Mas o que define na primeira linha de governança, né? Que é a atuação exatamente dos gestores, que diz que os gestores têm que ter as medidas de controle, os seus processos documentados e os planos de ação devido para garantir a eficiência e eficácia dos processos. Essa é uma demanda que veio de mercado lá em 2013, que foi reforçada em 2020, que, ao meu ver, trabalha muito bem a questão de definir os papéis. E um dos papéis que tem a definição bem no primeiro momento é a governança, em que a governança são os diretores e a alta administração, né? Como que você vê, Clésio, essa questão de o gestor ter o patrocínio da alta administração para ter os seus processos desenhados e mapeados, onde nós temos um universo de várias empresas ainda em que as informações estão na cabeça das pessoas, né? E o grande risco disso, no final das contas, é a descentralização, é a informalidade, é o conflito entre os setores, né? As empresas são tratadas como ilhas, né? Cada um fica no seu lado, não tem a comunicação. Como que você vê essa questão do aspecto de governança cada vez mais entrando aqui no mapeamento de processos, e até porque tem uma disciplina chamada governança de processos, né? Nesse sentido, né? Eu vejo ainda que o mercado, essa parte toda de processo, ela ainda está se organizando. Há correntes já no exterior para que a gestão de processo vire ciência, né? Então, se encaixa bastante dentro do método científico, mas há uma vertente ainda muito forte, né, de ciência, só na parte da tecnologia, né, da informatização do processo. Só que a gente sabe que tem os pilares base ali de processos, né, definições, pessoas e sistemas, né, e tecnologias abarcadas. Então, na parte de mineração, todo esse avanço, ele vai, né, o processo vai muito bem nisso, automação e tal. Até ainda tem um gap hoje muito difícil da gente conseguir ainda mensurar o ROI, né, o retorno de investimento em algumas automações, e depois a gente avança nisso. E aí tem a parte de capital humano. Quando a gente pega isso, como ela é ainda, né, o gerenciamento de processo, uma disciplina de gestão,
você ainda não tem tanta formação acadêmica. Você tem pós, tem vários cursos, mas você ainda não tem, ainda não foi instituído, mas acho que em breve deve chegar a isso, você tem uma faculdade. Então, estou pegando por uma lógica do que você me perguntou, por uma lógica de materialismo histórico, eu vejo que não tem formação. Então, o gestor hoje fala processo, ele vê que as caixinhas, toda aquela movimentação, né? Então, também depende do traquejo de quem vai levar isso. Só que ele não teve base, né? Igual uma contabilidade, talvez igual um TGA da administração, alguma coisa de auditoria, que deve ter algum módulo na formação de ciências contábeis e tal. Então, ele não viu isso. E aí, o processo é mais robusto, é um conjunto muito forte de várias disciplinas. Tem que dominar um pouco de questão tecnológica, um pouco de capital humano, sincronismo metodológico, né? Aí você tem todas essas proposições, como se diz, no mapeamento, na arquitetura e tal, que é a evidência. Então, isso dificulta o habilitador. E aí, você tem o patrocínio, beleza, vamos trabalhar o mapeamento, porém, o que eu vejo ainda é a raiz mais embaixo. Como a gente ainda não tem gestores com esse, não digamos interesse, mas essa base ainda do que é processo, esse conjunto de disciplina, interfuncionalidade, isso dificulta. E aí, se você também não tem habilitadores de processo, né, pessoas capacitadas, e aí você tem um entrave cultural. Você não tem base e você tem que fazer essa curva. E aí você entra com mapeamento, né, dependendo da falta de entendimento, isso pode virar uma burocracia e não consegue fazer o uso disso. E aí começa a ter os entraves, né? E o que a gente sabe também é que a gente não consegue desenvolver toda os processos da empresa. Eu defendo, eu sou da corrente que eu acho que tem que mapear todos os processos e aí sim, eu melhorar por objetivos, como implantar risco, então eu pego lá os processos que têm impacto de risco, e assim vai. Mas isso é muito robusto, essa conjuntura, né? E aí é que está tendo o gap tático. Às vezes está indo até bem no apoio político, né? Aí falta um pouquinho de alinhamento estratégico, aí quando chega no tático a gente tem esse, e aí a operação ela não flui, porque você precisa de uma relação muito mais de poder do que técnica, né? Assim, a gente não vai aplicar nem 15% do que tem de técnica hoje. Você precisa de relação de poder e entendimento. Aí você consegue sair. Exatamente. Exatamente. No meu dia a dia, eu tenho muitas perguntas, né? Porque até o público nosso aqui, você vai ter consultores que precisam ser vendedores, né? Vender projetos de consultoria, de mapeamento, de processos, controles e riscos. E você vai ter o profissional interno, que não deixa de ser aquela figura de convencimento no dia a dia de buscar o patrocínio. Aí eu deixo até algumas dicas aqui, aí fique à vontade também, né? Como que eu atuo normalmente para convencer como consultor, como vendedor, né? Como identificador de oportunidades? Você tem lá compliance, né? Lei anticorrupção compliance. Dentro do compliance você vai ter mapeamento, identificação de risco. Você vai ter a própria auditoria e os desmembramentos da auditoria que você tem que ter o processo mapeado, os controles e riscos. Você vai ter a LGPD agora que você tem que ter o processo mapeado, também o ciclo do processo. Você tem as linhas de governança. Então, você tem várias regulamentações de mercado que facilitam que você convença a empresa de uma forma ou de outra. Então, são caminhos que você tem de conscientizar de que, olha, se nós não tivermos os processos, riscos e controles, nós não vamos ter seguido alguma lei, alguma diretriz ou alguma melhor prática. Então, essas são algumas dicas que eu deixo para vocês saberem que, de uma forma ou outra, você pode garantir o mapeamento de processo. Vamos lá, deixa eu fazer um adendo aqui. Dica tem que ficar para o final. A gente não pode dar dica logo de cara. Vai ter outras. Vou pedir o seguinte, Leandro, para embasar todo mundo no tema, né, porque a gente sabe que eu estou vendo algumas pessoas, eu sei, eu conheço alguns rostinhos aqui, os nomes que estão aqui presentes, e eu sei que são conhecedores do tema. Mas tem outras pessoas, outros profissionais, que eu acredito que não conheça tão a fundo. Então, para balizar todo mundo, vamos colocar aquele roteiro, dar uma explicação básica de como começar, e aí, quando você terminar, a gente volta nesse bate-papo e nessas dicas. Vamos fazer assim?
dos tópicos, né? Vamos lançar os tópicos Isso, e vamos lá. vamos embora. Ok. Isso aí, isso aí. Vamos. Então, assim, nós fechamos o tópico, então, aqui da questão dos motivadores. O tópico seguinte, na sequência aqui, nós temos cultura organizacional, né? Eu vou aproveitar que eu estou com uma fala aqui, né? A cultura organizacional está muito linkada no que nós já falamos de busca de patrocínio e conscientização. Então, é a conscientização e buscar a conscientização no dia a dia, porque o Clésio até adiantou ali, né? Uma empresa ou um departamento, ele é formado de processos, sistemas, pessoas, indicadores. Então, não adianta eu ter o sistema, ter o processo, ter indicadores, se eu não conscientizo e não crio e treino as pessoas. Então, essa é a minha visão sobre cultura organizacional, né? E aí, Roberto e Clésio, fique à vontade aí para complementar com a visão de vocês sobre cultura organizacional também. Clésio? A questão da cultura organizacional vai muito, assim, ela influencia a questão do aporte, do resultado. Eu vejo que você tem todo um corpo diretivo, né, que dá as diretrizes disso, e aí você tem também muito a questão de influência de mercado, né, concorrência, produto, tudo isso faz com que determine também a sua cultura. Então, você tem, dependendo do seu tipo de negócio, você vai ter uma cultura mais acelerada, você não tem margem para erro, então seus processos vão ter que fluir de forma muito efetiva, senão você está fora. Dependendo de alguns tipos de negócio, né, você consegue ir administrando isso. Então, às vezes, você não vai conseguir pôr uma cultura de processos com força e rapidez, né? Então, você sempre passa muito pela uma relação de poder, ao meu ver, potência de quem está habilitando isso, se é consultoria ou se é um departamento interno, e aí essas forças de urgência que vem de fora, né? E aí a gente pode chegar num contexto de prontidão organizacional, né? São concorrências, clientes e tal. Quanto você está preparado para uma transformação digital ou para uma gestão direcionada por processos, né? Eu vejo que, em termos macro, permeia por aí. Ótimo, ótimo. E na sequência, né, assim, até uma sequência lógica, você tem a cultura do departamento, que está muito ligado ali, né, a comunicação entre a diretoria e a alta administração e como a cultura está sendo transmitida ali para os seus gestores, né? Na sua experiência, Clésio, como que você vê como que está essa comunicação hoje, essa linha direta entre os diretores e os gestores de cada área, né? Porque no final do dia, quem vai transmitir para o operacional ali, para os profissionais, os analistas e assistentes, e quem vai fazer a operação são os gestores e coordenadores, né? Como que está essa transmissão de conhecimento ou de poder ou de diretriz hoje, né? Eu acho que na questão, por exemplo, das iniciativas, a empresa que está ali não teve e vai aderir agora, né? Então a gente chama de iniciativas de processo. Essa parte de definição do patrocinador, como a gente falou lá atrás, ela começa, ela vai bem, a gente consegue entender as necessidades, né? E aí depois você passa isso para um nível tático, né? E aí é que você precisa, de uma forma ou de outra, precisa aprofundar um pouquinho o tema, né? Vai ter que haver um certo nível de interesse para fazer uma leitura de um fluxo, ver um apontamento, para aí você conseguir desenvolver a prática efetiva. Então, isso aí ainda está um pouco, né, alinhado também, essa iniciativa dentro do BSC, pelo que eu tenho acompanhado, né, porque a gente também vê que as regiões, o Brasil diferencia muito, né, a maturidade e as necessidades. Ao meu ver, o que eu tenho acompanhado, ainda dá para melhorar muito, né? Igual você já falou no começo, a gente tem já bastante adesão, mas para essa evolução tática já mais efetiva, já de começar a pensar nos indicadores, numa automação, numa evolução, né? Já gerenciar os controles desses processos, eu vejo que ainda tem um descolamento, e isso precisa ser mais encurtado, mas ainda tem essa diferença, eu vejo que, pelo menos que eu tenho acompanhado, sim. Ótimo.
O Clécio, na minha experiência aí no dia a dia, né, eu tenho visto muito das empresas já entrarem para o mapeamento de processos, para a identificação dos processos, priorização dos processos, já entrar para o trabalho mesmo, sem se preocupar de tirar a foto da empresa, né, de fazer uma análise da maturidade da empresa, de governança ou de gestão de processos, ou de qualquer melhoria que a empresa está trazendo naquele momento, né? Eu vejo uma grande distância ainda de ter o intuito de ver o momento atual. É como se fosse o nosso fluxo lá, né, o as is e o to be, mas aqui era uma as is, uma foto da empresa. Porque o que acontece no meu ponto de vista, né? Se eu não tiro a foto, não vejo a maturidade da empresa, e quando eu digo a empresa como um todo e a sua alta direção com relação à cultura, eu não consigo dar o passo seguinte com a perfeição ou de uma forma melhor, assim, né? Eu não consigo fazer um mapeamento atingindo todas as áreas com o engajamento de todos, se eu não saber, se eu não tiver a resposta da diretoria, da gestão, se eles estão maduros para que tenha um projeto de consultoria na empresa ou um projeto de mapeamento de processos, né? Você já passou por esse tipo de dificuldade? Você já visualizou essas questões também, de não ter essa visão antes de começar um projeto? Sim, nas iniciativas, igual a gente fala, né, que a gente acaba entendendo ali em duas situações. Você tem aquele primeiro sprint, que você sai do zero, vai mapear alguma coisa, né? Então, você entra com isso como um projeto. Lógico que depois disso, isso vai ter que ter um fim, vai ter que gerar um primeiro resultado. A partir disso, você dá continuidade, né, no trabalho de melhoria ou de manutenção disso. Esse primeiro trabalho, até ali nas definições, nas necessidades, ele vai bem, né? Mas é igual você falou, quando você entra na execução do dia a dia, por mais que você tenha métodos, né? Você tem lá um diagnóstico, você pode já aplicar ele antes de mapear e identificar o nível que está. Isso vai te dar uma estratégia de abordagem, né? De como que está, opa, aqui não tem conhecimento, vamos ter que fazer uma sensibilização maior. Então, tudo isso influencia, né, o trabalho. Eu vejo muito essa situação, né? Eu gosto até de fazer um comparativo, né? Se você está fazendo gerenciamento de riscos, você tem uma política de risco com apetite de risco e assunção do risco pelo diretor, ou pela diretoria, ou pelo conselho, né? É como se fosse um aceite e um patrocínio, uma documentação dizendo nós estamos ávidos para a mudança ou para uma melhoria contínua, vamos dizer assim, né? Seria nesse sentido, para que você tenha desde o início. E o que acontece, né? Se você identifica que a empresa não está madura ou não tem maturidade já no primeiro momento, anterior a iniciar um processo de mapeamento de processos, né, o projeto por si só, você faz um trabalho de conscientização da diretoria e da gerência, da gestão, para dizer para eles o quão é importante eles conhecerem profundamente o projeto para que eles patrocinem, né? Então, essa análise de maturidade, ela se torna de extrema importância para você garantir o investimento num projeto, tanto interno, tanto por uma consultoria, muito mais com muito mais qualidade, né? Muito mais assertivo, vamos dizer assim, né? Deixa eu fazer um apontamento aqui rapidinho, porque eu estou vendo aqui, eu não sei se foi sem querer ou não, mas o Jason levantou a mão. Jason, fica à vontade. Oi, sim, boa tarde, tudo bem? Sim, levantei a mão, queria aproveitar aí a presença dos três e deixa eu até abrir a minha câmera aqui para vocês me verem. Aproveitar a presença de vocês, a experiência de vocês, para fazer na verdade, não sei se é uma pergunta ou se é uma provocação, tá? Enfim, já tenho aí histórico de trabalho em diversas empresas na minha carreira e sempre tive essa questão do mapeamento de processos como algo muito claro da importância disso. E acho que, no geral, a alta gestão tem clara importância sobre isso. A minha provocação para vocês, e queria ouvi-los sobre isso, será que a nossa visão sobre mapeamento de processos não está desatualizada, não está muito anos 80, e a gente precisa vir para os anos 2020? Por que digo isso? Porque hoje, qual empresa tem tempo para parar
para fazer o mapeamento dos seus processos? Qual empresa tem funcionário suficiente para fazer esse mapeamento dos seus processos? Qual empresa tem dinheiro disponível suficiente para contratar uma consultoria e fazer o seu mapeamento dos processos? Qual empresa tem processos que daqui a uma semana não vão estar diferentes? Então, queria ouvi-los o quanto a gente não consegue mudar essa visão de processos anos 80, onde a gente sentava lá, mapeava os processos, e daqui a um ano a gente ia rever os processos, eles estavam um pouco diferentes, e a gente ajustava e fazia avaliação de riscos. O quanto a gente não consegue atualizar essa visão de processos para os anos 2020, onde a escassez de tempo, a escassez de pessoas, a escassez de dinheiro, ela é presente na vida de todas as empresas, tenho certeza que na vida de todo mundo aqui. Enquanto a gente caminhou no sentido de simplificar o processo de mapeamento de processos, para que ele seja, para que a gente elimine essas barreiras que eu falei para vocês, de falta de dinheiro, falta de pessoas, falta de tempo, mudança rápida de situação. Então, queria ouvi-los. A gente tem aí metodologia ágil e tudo mais, falando um pouco desse tipo, mas vejo hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a dificuldade de mapear os processos, principalmente porque a gente tem todos esses itens que eu te falei aí, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem pessoas, os processos mudam o tempo todo, e no fim, vou mapear o processo para querer uma certificação, consigo a certificação, na semana seguinte, esses processos já não são mais os mesmos. Queria ouvi-los, não é nenhuma pergunta, é mais uma provocação. Sim. Para ouvi-los sobre como a gente consegue atualizar a visão de mapeamento de processos para 2020 dentro de um cenário que a gente tem hoje. Desculpe o tempo tomado e muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado você, Jason, pela pergunta. Eu acho que eu vou começar aqui, daí eu deixo para o Clésio na sequência. Assim, muito pertinente, porém, para que as empresas tenham governança, ela tem que ter a atuação da primeira linha. E quem que é a primeira linha na empresa? É o gestor, o coordenador e os profissionais que atuam internamente. Eu gosto, e eu nem ia falar, tá? Mas você chamou o exemplo. O quão nós mudamos desde dos tempos modernos, do Charlie Chaplin, para hoje, né? De não ficar só apertando o parafuso e ficar louco no final, que ele ficava louco no final, né? Porque não aguentava, não tinha estratégia, não tinha nada ali acoplado, né? É assim, o nosso grande trabalho, pelo menos o nosso grande desafio no dia a dia é convencer os gestores, os coordenadores e o departamento de que o mapeamento de processos está na responsabilidade, na atividade deles. Aí tem essa questão que você comentou de não ter estrutura. Aí o que foi moldado, montado ao longo dos anos, e você visualiza isso, né? Foram criados figuras com expertise para ajudar a primeira linha de governança, como controles internos, compliance, controladoria, TI, área de qualidade na empresa. Então, foram criadas várias linhas de expertise que está na segunda linha de governança, e aí vem a auditoria depois para chancelar. Mas, assim, a responsabilidade, ela não tem como não ser da área, do processo, né? Da área financeira, da contabilidade, do marketing, do jurídico. A responsabilidade está com eles. Porém, tem a questão do desafio que você comentou. Eles não sabem tirar a informação da cabeça e colocar no papel. É que aí é que entra a figura do direcionador, né? Então, para quem, os mais experientes como você, nós aqui os mais experientes, sabem que quando começou compliance lá em bancos, lá na década de 90, tinha uma figura chamada o profissional de os owners de compliance lá, ou como que era o nome lá, os analistas de compliance. É como se cada área da empresa tivesse uma figura que auxiliava a área de controles internos e compliance. Eram os interlocutores em cada área. E quem eram esses interlocutores? Eram os próprios profissionais das áreas, que garantia que o processo ele ia ter
o mapeamento e a atualização dele continuamente. Então, esse é o grande desafio. Ferramentas, existem ferramentas bem atuais, né? Como o Clésio ele comentou aqui um pouco atrás, que é o próprio Process Mining, você tem ali figuras ali de notação, BPMN, você tem várias ferramentas. Só que, ao meu ver, ainda para empresas grandes são aplicáveis, para empresas médias, parcialmente, empresas pequenas não estão aptas ainda para receber ferramentas mais atuais, mais complexas, tá? Então, aqui é uma somatória de esforços, até porque, se a área não garantir o mapeamento do seu processo e a continuidade, não vai ser passível que tenha controles internos, compliance, auditoria interna e todas as outras sequências aqui, linhas de governança, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. É um processo que é uma dosagem, né? De qualificar, não ter pessoas suficientes, porém, eu tenho que garantir o processo, ele mapeado e desenhado, porque o risco no final do dia é que o profissional sai, ele leva a informação com ele, né? Ele leva o capital intelectual vai embora. Então, eu entendo a sua pergunta, mas isso tem que ser dosado e tem que ter pelo menos um mínimo de visibilidade ali do processo, como ele funciona. Imagine numa linha de produção se você não tem um processo desenhado e mapeado. O produto ele não vai sair com a qualidade aceitável lá no final, né? Então, a diferença é que você trazer a cultura que a empresa tem para uma linha de produção, para uma área jurídica, para uma contabilidade e para uma área de marketing e demais áreas, tá? Esse é o meu ponto de vista. Clésio? Eu, né? Pois como é que eu entendo isso? Se a gente for olhar, 99% das empresas ainda são estruturais, né? Então, como a gente tem acompanhado a transformação digital, então, às vezes, ela engana um pouquinho. Você pensa que a coisa está naquele nível, né, e tal, bem acelerado, e quando você vem para a prática, dependendo da região ou tipo de negócio, ainda não está daquele jeito, né? Então, tudo isso influencia. Se a gente for buscar, né, na raiz novamente, a gente vai ver que a disciplina de gestão pressupõe a evidência, que é o mapeamento de processo, que eu acabo ligando com o que ele falou lá, né? Como é que a gente evolui isso. Então, até onde a gente tem estudado, observado fora, isso é um encaixe da disciplina, pressupõe um mapeamento, uma identificação, né? Em termos de custo, isso depende, o mapeamento, eu vou ter que analisar ele, se ele é custo ou se ele é despesa, né? Por quê? Porque ainda também falta muito saber usar isso, né? Saber usar o mapeamento, saber usar a evidência, né? De um mapeamento, por exemplo, de processo, se eu conseguir já na minha dialética simbólica de notação, como se diz, eu posso identificar todos os processos, todos os controles internos, né? Por processo, por macroprocesso, por tarefa, eu consigo ver tudo isso. Em termos das mudanças, o que eu tenho acompanhado, né, a gente entende que se você mapear mais detalhado, né, descer um nível a mais, as coisas, às vezes, são só percepções. A gente pensa que muda, mas aquilo geralmente é o caos, porque se você for pegar uma tomada de decisão, os processos do conhecimento, você vai ver que o processo público de análise, você vai ver que se você minerar todas as decisões dele, são 5, 6. Se você bolear isso numa automação, você já incubou isso, as decisões, né? Então, não tem que olhar com calma o tipo de negócio, né? Lógico, de forma geral, a gente entende que tem que evoluir. Mas se a gente começar a olhar, né, pegando a pergunta, o tipo de negócio, esse negócio meu, ele é tecnológico, essa mudança, ela é muito dinâmica mesmo, porque pressupõe o quê? O mapeamento ou a padronização. Padrão. Se eu mapeei uma coisa hoje e ela já mudou amanhã, eu começo a fazer uma reflexão. Peraí, será que os 100 processos é isso? Então, com pouco, dentro das organizações atuais, você vai ter 3, 5% de processos que pode ter uma presunção de dúvida, né? Ele pode, essa dinâmica toda, ela pode ser muito mais uma desordem do que uma
uma dinâmica de mercado, de necessidade ou de produto, porque se você pegar a indústria, você trabalha a evolução, não tanta mudança de processo, né? Mecanizei, mas eu tenho que fazer a pintura, montar. A área de back-office também. Geralmente, essas mudanças que eu tenho, né? Estou descendo um pouquinho mais no detalhe, você vê mudando a regra de negócio. Então, se você tira o mapeamento, ASIS ou to-be, aí depende do método. Se você quiser ser mais ágil, você faz uma entrevista de ASIS para uma automação, você já pode ir direto para o to-be, né? Mas se você tira isso da disciplina, né? Aí é a mesma coisa de você começar a tirar o balanço do contador, né? Talvez a ciência de dados ranque isso em algum momento. Então, eu preciso entender de forma bem detalhada essa dinâmica e, para mim, tirar isso, hoje, né, um trabalho mais dos anos 80 e tal, a disciplina, o mundo todo tem que evoluir para alguma coisa, então. Mas o que a gente tem hoje é o mapeamento, ainda a evidência, e dentro disso o que falta é evoluir a visão para saber utilizar isso. Isso está muito baixo ainda dentro das organizações. Como é que eu utilizo o mapeamento? Né? E aí as áreas, quem é da área, se você acaba dando uma pesquisada olhando, acaba falando, vamos deixar as caixinhas, vamos fazer o quê? Então, às vezes, os próprios aplicadores não têm o conhecimento efetivo de como usar aquilo. E aí isso começa a gerar refutação e abre para esses leques. Legal. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou, como eu coloquei ali para o Jason, eu vou abrir aqui também para a Anitta. A Anitta fez uma colocação ali, colocou assim, percebo que o controle interno... alguém fez outra pergunta, subiu, espera só um minuto. Percebo que o controle interno e gestão de riscos não auxiliam as áreas no mapeamento de processos. E os controles e riscos não são identificados. O que vocês acham? Eu nem vejo que seja função. Posso responder, Leandro? Posso responder? O Roberto, só repete, por favor. Percebo que o controle interno e gestão de riscos não auxiliam as áreas no mapeamento de processos e controles. Não, no mapeamento de processos. E os controles e riscos acabam não sendo identificados. Isso, é aquilo que eu falei no começo, mapeamento por objetivo. Então, como se diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e você sincroniza. Eu entendo que o risco e o controle interno é derivado do processo. Eu só tenho um risco ergonômico, um risco de saúde ocupacional, um risco de crédito, né, um risco de LGPD, porque eu tenho processos, né? Então, por isso que a gente trabalha a gestão de risco derivada de processo, né? E assim, a gente está até, um tema que a gente vem debatendo hoje, que é o quê? A gestão de risco e controle interno dentro do escritório. Por quê? Porque são técnicas derivadas. A minha mola mestra é o processo. Eu tenho um processo, esse processo precisa de controle e precisa de risco, né? Então, lógico, antigamente, quem vem da área contábil, você trabalha muito mais o inverso, porque o processo está mais latente agora. Então, você fazia SOX, por exemplo, algumas coisas assim, você vê que faz controle interno, fala de processo, mas não executa a técnica. Então, como é que eu entendo? A partir do momento que eu tenho um processo mapeado, eu faço milhões de coisas com ele. É aí que está a potência. Conforme o meu objetivo, eu consigo identificar todos os controles internos necessários. E aí eu saio para aporte tecnológico para gerenciar isso, posso identificar o risco do processo, né? E eu posso aglomerar todos esses riscos e ter um risco do setor ou um risco do macro processo. Então, processos e riscos são derivados, são técnicas que eu posso sincronizar e derivar do mapeamento, né? Então, é isso que eu entendo hoje. Então, aí é que está a questão do habilitador levar. Aí é uma outra coisa que a gente vem discutindo na questão da gestão. Mas, tecnicamente, é totalmente possível isso. Hoje a gente está fazendo isso, a gente já usa o software da P20, todo orientado para o processo, até o próprio compliance. Não entra nada, não entra um risco hoje, sem ter um processo definido, né? E não entra nenhuma linha de controle e nem tanto no compliance como no risco, né, lá nos planos de ações, sem eu ter um processo, uma arquitetura estruturada e amarrada. Ah, tá, Clésio, mas e os riscos que não têm processo? Então, a gente está pensando em prevenção, aí é uma tomada de decisão,
Os riscos que a gente está, pelo menos, trabalhando agora, por questão de maturidade, são riscos operacionais. Então, eles existem a partir de processo. Então, tanto o controle como o risco derivado de processo, e o processo evidenciado pelo mapeamento. E aí, isso a gente joga dentro da plataforma e gerencia. Isso acontece de fato, eu vejo muito, porém, representa que a empresa ela não atingiu o nível de maturidade de governança, né? Porque o gestor, por si só, ele não tem conhecimento de riscos e identificação de controle. Ele tem os controles, porém ele não sabe identificar o que é controle e quais são os controles, e o que é risco, e ainda tem uma outra palavrinha, fator de risco, que são os possíveis problemas ou os problemas que aconteceram. Então, vejam, se eu não tenho o processo mapeado, eu não tenho os fatores de riscos identificados lá, que são os gaps, os gargalos ou os problemas, eu não vou ter a resposta para o risco. E quem que pode auxiliar o gestor no mapeamento do processo com a identificação dos fatores de riscos e os controles? Área de controles internos, compliance, gestão de riscos, segurança da informação, controladoria em alguns momentos, são essas áreas. Então, aí é o momento que o gestor tem que levantar a mão e falar assim, preciso de ajuda para que você coloque aqui o fluxograma, mapeie o processo e coloque uma matriz de riscos e controles aqui, para que eu tenha o meu processo mapeado e com os riscos e os controles identificados. Então, esse é o caminho correto, tá? Então, qual que é o cenário das empresas hoje, brasileiras? Não ter a primeira linha feita, formalizada, com fluxo, processo mapeado, riscos e controles identificados. Esse é o nosso cenário atualmente, tá? E aí, Roberto, fica à vontade, senão eu já vou para outra pergunta. Vou colocar até um adendo, né? A gente está falando um pouquinho de tecnologia. Hoje, os softwares, ele é tão tecnológico que se você tem essa amarração por processos, você consegue refletir dentro do software quando um risco está relacionado a determinado processo, e você baixando, né, você mitigando aquele risco, ele sai aquela informação visual do processo, né? Hoje a gente já tem softwares que executam dessa forma. Então, por exemplo, Perfeito. Você fazer esse tipo de trabalho, tendo essa visão, olhando o seu fluxograma, o seu processo ali, e você conseguir enxergar no momento que riscos fez lá o trabalho e pintou na tela ali, olha, pum, acabou de colocar um risco aqui no teu processo, fica muito mais simples. Até porque os riscos são inerentes, né, Roberto? Os riscos já existem no negócio, independente da continuidade dele, né? O que você trabalha são os riscos residuais, né? No que você consegue buscar uma resposta com um controle ou com uma medida técnica, olhando lá para a LGPD, né? E aí sobra um risco ainda que você vai trabalhar no plano de ação, mas o grande desafio é isso que você falou mesmo. E ainda tem uma outra questão que é, se eu não tenho os processos mapeados da empresa como um todo, na sua totalidade, eu posso ter um risco que pode acontecer, um problema que pode ser efetivado na contabilidade, em que o problema era do financeiro, do contas a pagar que pagou errado, pagou em duplicidade. Então, são riscos que têm correlação, né, que se interrelacionam. Então, por isso que o mapeamento ele tem que ser além do... em todos transversal, né, que tem que atingir todos os departamentos, né, não tem que ter aquela visão vertical que nós vimos lá no passado dos organogramas, aquela visão tática vertical, que é aquela do poder da ordem, né, hoje em dia tem que ser a visão mais transacional, tem que ser por processo, tem que ser de uma linha na outra. Eu linko até aqui, Roberto, que é uma grande dificuldade que eu visualizo no mercado, que é assim, definimos todas as métricas, eu vou ter que iniciar o mapeamento de processos na empresa. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Quais as áreas ou quais são os processos que eu tenho que mapear? E aí eu faço até uma questão aqui, Clésio, de o que é processo, né? Para não ter o risco de eu fazer o levantamento dos processos-chave a serem mapeados, a priorização, e não estar mapeando o processo, estar mapeando um subprocesso. Né? É diferente, né? É uma abertura. No subprocesso é uma abertura do processo e uma abertura do macroprocesso. Eu posso ter o risco de ir para o subprocesso e não estar atingindo o departamento, né? Olha só, vou encaixar uma pergunta aqui que faz sentido. É uma pergunta até que simples, mas tem uma pergunta. Deixa eu ver de quem que é aqui. É da Rosimeire.
os mapeamentos devem ter o número de registro? Já que vocês estão falando de como começar isso, né, esse item, precisa ter um número de registro? Eu sou velhinho, desculpa, Clésio, eu sou velhinho e eu trabalhei com o IDEF 13 lá atrás, no passado, em Basileia, em banco. Tá? IDEF 13 é a numeração para cada atividade que tem durante o fluxo. Nos dias atuais, não trabalha-se mais com a identificação do IDEF, até por uma pergunta que o Jason fez aqui pela questão de otimização e ganho de tempo e velocidade, né? Porque o IDEF era utilizado também para mapear as atividades pensando num fluxo automatizado no sistema depois com as regras de negócio, né? Em que você mapeava todos os itens. Atualmente não usa mais o IDEF, mas já foi bem utilizado lá no passado em sistemas de riscos, inclusive. Essa parte do mapeamento, vocês estavam entrando num ponto crucial, que é onde eu gosto sempre de me meter. Está entrando nessa parte dos mapeamentos dos processos, né, críticos aí, dos processos chaves. E quando você fala de processo chave, me dá sempre um cliquezinho na cabeça lá para o GCM, lá para a gestão de continuidade de negócios. Isso aí. Por quê? Se você não tem mapeamento dos processos, se você não tem esse levantamento, depois você precisa fazer um trabalho voltado para a gestão de continuidade de negócios. Você tem que ter ali, você vai ter uma consultoria que vai fazer esse trabalho para você. Mas imagina que você não tem esse dinheiro. E vai ter que fazer internamente. Começa-se por onde? E não é a BIA do Bradesco, tá? Começa pelo BIA, que é uma das alternativas, mas não é a BIA do Bradesco, tá, Roberto? Que é o Business Impact Analysis. É o Business Impact Analysis, que é a relação entre o impacto e o tempo de resposta que você tem que ter para cada processo para priorizar ele, né? Se você já tem isso mapeado, não fica muito mais fácil? Fica muito mais fácil, porque você inicia pelo marketing, não pelo financeiro, que você entendia que teria mais riscos ali ou mais que teria que ser priorizados, né, Clésio? Eu acho que o problema sempre está que, assim, o que é priorizado na grande parte das empresas é sempre a pessoa, quando monta uma empresa em si, pode ser uma gigante ou pode ser uma vendedora de garrafinha, como eu falei para as meninas hoje de manhã, é que a empresa está focada em fazer o produto e vender. O foco é no negócio. Ela não está preocupada no primeiro momento. Então, por isso que não se começa do início. Se começa ali dentro da execução, da confecção do produto e a venda. E aí, depois disso, tem toda aquela cultura de eu faço assim, então essa bola de neve vai se arrastando, até que alguém enxerga que riscos estão surgindo, estão se materializando, e ninguém sabe de onde vem, por que vem. E aí o pessoal decide, né, fazer essa atividade em si. Realmente esse fato da priorização é de extrema importância, porque você tem o risco de iniciar errado e mapear o processo que é mais crítico, mais importante, que você pode perder dinheiro no final do ano, 12 meses depois, né, num projeto lá no final, né? Então esse é o grande gargalo que tem, e tem muito a ver com continuidade de negócio isso mesmo, né? Mas a metodologia que é utilizada normalmente, uma das metodologias é o Business Impact Analysis, que é para utilização. Tirei um pouquinho o tema, desculpa, mas é isso. Mas é um cenário que, assim, pensando desta forma, não deveríamos saber primeiro fazer o BIA, quais são os processos críticos, e depois vem outras atividades, porque se eu não posso, o projeto, né, se eu não posso parar os meus processos críticos, porque senão a empresa para de rentabilizar, por que eu sempre vejo, né, a gestão da continuidade, esses processos críticos sendo tratados? Eu acho que o projeto GCM vem até depois do mapeamento, você quer saber? Assim, em matéria de hoje o mercado dar priorização. E sendo, na minha visão, ele deveria estar ali meio que paralelo. Antes de eu ter a árvore de processo da empresa, antes de eu ter a cadeia de valor desenhada, eu tenho que priorizar quais são os processos que vão ser passíveis de um projeto de consultoria com primeira onda, segunda onda e terceira onda. Isso é clássico, né? Fique à vontade, Clésio, senão a gente vai cobrir a sua fala aqui talvez. Não, tranquilo, muito bom.
Eu entendo, assim, o que a gente pegou desde o começo, então, você é consultor ou você é um coordenador de escritório de processo, um gerente, e você vai mapear algum processo, vai criar uma iniciativa, né? Porque a gente está sempre trabalhando aqui, a priori, as iniciativas, né? E não a manutenção do processo, as discussões, né? Então, o que acontece? Estratégia. A estratégia pode estar errada, o cara falar, eu mapeei o cafezinho, e não mapeei o processo meu de venda ou de produção. Você definiu o escopo, isso está na estratégia do cara, e aí você desce com as técnicas. Cadeia de valor, aí a arquitetura para você organizar, ordenar e numerar, se for o caso, né, os processos. E aí, sim, qual que foi o escopo? Qual que foi a estratégia? Eu tenho que sempre pensar nisso. Né? Quem mandou? Esse cara que manda, ele tem poder de definir estratégia? Tem. Essa estratégia pode estar certa ou pode estar errada? Pode. Tudo pode ser questionado. O cara manda eu mapear o café, sendo que a gente tem os processos primários ou prioritários lá, que não vai ser mapeado agora, ou nem vai ser abordado. Então, tem que pensar nisso. Né? O tomador de decisão, a estratégia, e aí eu refino o escopo. Se aí sim, se isso tiver acordado, e lógico, qualquer um dos processos pode ter problema, né? Pode ser os grandes que carregam a empresa, que a gente geralmente vai tratar de 15% a 20%, e o resto são processos de suporte, que é igual o Leandro falou. Um pouco você está cuidando do processo de recebimento aqui, que é um processo de segundo nível, ou de suporte, e o seu processo de compra não foi nem melhorada a solicitação, os processos de planejamento, de valores, de cotação, e você já está cuidando aqui da expedição. Então, vai depender da estratégia. Né? Ninguém vai executar nem o escritório, nem a consultoria se não tiver muito acordado, a não ser que o dono, né, o patrocinador, não tenha nenhuma definição, mas ele quer mexer em alguma coisa, pode acontecer também, a gente já viu, aí você entra com técnicas. O FCS, fatores críticos de sucesso, aí você tem N técnicas, diagnóstico para identificar os problemas, mas o cara vai dar uma premissa, ele fala assim, meu problema está na venda, você foca ali. Agora, tem custo isso? Você vai mapear tudo? Não vai? Não tem o certo e o errado. Eu defendo todo um mapeamento, porque se eu for trabalhar a gestão de processo por objetivo, um pouco a gente está falando de custo. O processo do café tem custo, o processo da guarita tem custo. No conceito maior da disciplina, que é agregar valor ao cliente, esse processo ele é um apoio lá, né? Ele é apoio. Então, as vendas, o meu carro-chefe, a entrega, que é um suporte forte, um atendimento, né? Com tecnologia ou não, isso é o que carrega o negócio no processo produtivo. Mas, se a estratégia mandou descer, você desce, né? Então, todo o processo, eu entendo que todo o processo dentro da empresa, ele tem o seu valor, porque se ele não tiver, ele pode ser eliminado em uma técnica também de análise de arquitetura. Um tema que eu sempre chamo a atenção, Clésio, é a questão de, por exemplo, eu tenho aqui um macro processo, suprimentos. Eu tenho um processo chamado compras de materiais e compras de serviços. Né? Aí eu tenho subprocessos que é desde o desenvolvimento, fornecedor, pedido de compra, emissão de recebimento do material, por aí vai. Eu tenho esse desmembramento, desencadeamento aqui do que é macro para a tarefa lá embaixo, para a atividade. Né? Sim. Eu vejo muitas árvores de processo, ou definições, ou priorizações de processo feito não pensando no macro no primeiro momento, por quê? Ao meu ver, o macro é onde tem um gestor sentado na cadeira tocando o departamento, porque ali ele tem ele tem um processo ou tem vários processos abaixo dele. Então, quando você olha o organograma da empresa, você tem lá as linhas de processos de cada departamento. Só que quando é priorizado em alguns trabalhos, não leva em consideração isso, você já cai lá para as atividades. Isso tem um grande risco, você concorda ou não? Concordo, que é o que você falou, aí essa parte do processo, do subprocesso. Se eu tenho um processo de venda, e tem um processo de entrega, e um processo de conferência lá das notas fiscais, eu tenho todo, né, o primeiro processo eu vendo, depois eu entrego, e depois eu confiro alguma coisa. Então, eu tenho primário, suporte e apoio. Um pouco é igual você falou, você está cuidando aqui das conferências finais, mas não sabe como é que está o processo de entrega, a rapidez disso, como é que é feito, tempo de resposta disso, e muito menos
à venda. Então, isso acontece. Isso que você falou acontece, né? Tudo pode ser questionado também, a consultoria também pode questionar o próprio escritório, dependendo se participar das definições de estratégia. É isso, é olhar para a cadeia de valor, que é um conceito abstrato, né, emitido lá por Michael Porter, lá, é um conceito abstrato porque traz todo o desencadeamento. Né? Você olha para a cadeia de valor, igual você está falando, suprimentos. Só que se eu estou fazendo uma cadeia de valor do agronegócio, suprimentos é suporte. O processo forte é a produção agrícola. Né? Se eu estou cuidando de um processo financeiro, de uma área da saúde, a gente sabe que os processos-chefe é o assistencial. Então, tem isso. Tem que estar sempre, quem está mexendo com o processo tem que ter essa lucidez e, queira ou não queira, se estiver trabalhando nisso, tem que evidenciar o resultado disso. Mas, tecnicamente, igual você falou, você pode estar aqui embaixo mesmo e ter coisas para cima ou mais para baixo. Quais as ferramentas, Clésio, que você tem trabalhado e atuado aí na sua experiência, os tipos de ferramentas, né? Ferramentas para anotação, técnicas para anotação, para mapeamento, né? Que você tem trabalhado aí na sua experiência aí, daí depois eu falo um pouquinho também. Ó, pegando já a deixa lá da pergunta lá atrás também, em relação a custo, quando eu falo do mapeamento, o mapeamento é uma técnica, né? Técnica de evidência e de mensuração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mensurar aquilo. Então, o que acontece? A gente já tem toda uma visão hoje que isso é custo, toma tempo, você aplicar qualquer método de levantamento, né? Entrevista, questionário, brainstorming, observação, testes, né, para construir o processo. Você faz tudo isso e vai mensurar ele. Eu hoje, né, só fazendo uma propagandazinha, eu tenho até um artigo no LinkedIn hoje que chama dialética simbólica. Hoje, eu vou olhar a definição da anotação com base no objetivo. Se eu for automatizar, eu vou usar um BPMN, até porque as plataformas já vêm com esse padrão, mas você vai usar 5, 6 símbolos. E uma anotação BPMN tem mais de 60. Agora eu vou trabalhar um levantamento, um gerenciamento para fazer requisito para software, para melhorar o processo de atendimento, não vou ter um aporte de automação ainda, mais de conhecimento para poder, por exemplo, identificar risco de LGPD, para fazer levantamento de controle interno para atender a contabilidade, aí eu uso o EPC ou o fluxograma. Por quê? Porque tudo é uma dialética simbólica. Se você falar que a bolinha verde no BPMN é o início, é o início. Mas se eu combinar com você, treinar você, definir isso dentro da empresa e falar, não, o triângulo é o início, está definido. Então, assim, tem essa, como se diz, essa guerrinha de mercado, mas o que vale é o resultado efetivo. Eu preciso mensurar isso de forma técnica e simbólica, mas aí depende. Eu vou na estratégia do que é mais barato, do que é eficiente, do que não muda. Regra de negócio você consegue mensurar até numa folha A4. E aí você vai jogando o jogo. Exatamente. Eu complementaria só com a ferramenta Visio e o Bizage, né, que por trás tem o BPMN lá, que é a base da simbologia das ferramentas de desenho, vamos dizer assim, de técnicas, né? Tem um tema que é importante também, que para você construir toda o mapeamento, identificar as informações e colher as informações, é de extrema importância que você tenha técnicas de entrevista, técnicas de identificação de mentira, técnicas de brainstorming. Então, são técnicas que se você não tem... Porque, olha o grande segredo, pessoal, e até agradeço por vocês estarem aqui nesse público aqui bem amplo, né? Olha que engraçado. Do que adianta você ter melhores práticas de mercado, porque você pode ligar para o amigo do lado e falar assim, você tem um modelo de mapeamento de uma área de compras? Ah, tenho, está aqui. Mas imagine que um dia caiu no seu colo para você mapear um processo de glosa de um segmento de hospitais, uma área de P&D em pesquisa e desenvolvimento na indústria, uma área que você nunca tenha mapeado. Aí que está o grande segredo de que a técnica para mapeamento de processo, para você ser um bom entrevistador, para você saber fazer um bom brainstorm, para você ter algumas técnicas, 5Ws e por aí vai, técnicas do diagrama de Chikawa, causa e efeito, para você identificar os processos e o efeito que tem, ou a consequência, que te ajuda a construir um processo ou mapear um processo que você nunca tenha feito. Aqui é que está a divisão do bom consultor de mapeamento de processos do o que está aprendendo ainda, né? E aí,
é só o tempo, a experiência, né, Clésio, que traz, que você aperfeiçoa cada vez mais as técnicas, né? O Roberto em cima lá. Eu toquei no assunto que ele gosta lá. Olha só, adoro falar de mapeamento de processos, adoro o tema, adoro o GRC. É algo que, assim, como a gente disse, é maçante, mas para quem gosta, por exemplo, a gente está conversando aqui, o webinar começou às 5, são 6h10, eu venho trazer essa dolorosa notícia para vocês. A gente pode pegar aí uma última colocação, dicas, mas eu vou ter que acabar o webinar conforme combinado. Se for do interesse aí dos nossos participantes, gostaram do tema, querem discutir mais um pouco, é só mandar e-mail para a gente, pirinit@comercial.com ou contato, quer dizer, é o contrário, é comercial@pirinit.com e contato@pirinit.com. Eu estava falando o inverso, né? Pirinit primeiro. Mas é só mandar para a gente repensa aí alguns itens, a gente tem sempre falado de gestão de riscos também, controles internos, falado um pouco de auditoria, gestão de continuidade de negócio, segurança da informação, tá? Fiquem à vontade, manda a informação para a gente. Leandro, se você quiser colocar ali suas redes sociais para que o pessoal possa seguir, Clésio, a mesma coisa. E aí eu vou terminar com o que eu, na maioria das vezes, peço, né? Quando eu acho que é legal para os participantes, porque basicamente estou aqui defendendo os interesses dos participantes. Uma dica de livro. Não me venham com o livro, eu não vou citar o nome, porque fica chato ali para o autor, mas assim, não me venham com livros. Coisa para a gente pegar aí o nosso amigo Jason, que citou aí um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de agilidade, um livro bacana para ler a respeito de mapeamento de processos de uma forma leve. E se os participantes quiserem também citar, fiquem à vontade, tá, gente? Estou vendo ali que o nosso amigo Ricardo está digitando, eu tenho certeza que ele vai colocar uma dica aqui. Ah, ele tem livros? Não, eu separei, Roberto, eu separei aqui, enquanto chegam os livros, eu separei 2 artigos que eu gosto muito aqui, que eu indico. O primeiro artigo eu vou colocar aqui no chat, as empresas são grandes coleções de processo. É só pesquisar lá nas ferramentas lá, eu vou colocar o primeiro aqui, esse aqui. As empresas são grandes coleções de processo. Aqui o nome do primeiro. Tá? As empresas são grandes coleções de processo. Fica à vontade, até, Clésio. Esse artigo aí, podem buscar lá, que é muito bacana. Tá. Eu coloquei a list bio minha aqui como link, mas o pessoal também pode me achar lá no LinkedIn. Eu vou recomendar os e-books meu, e agora em primeira semana de fevereiro está saindo um livro sobre gestão de processos e seus derivativos. É um livro leve, igual o Roberto falou, assim, só que, né, ele está bem estruturado, então ele vai ter quase 400 páginas e totalmente atualizado com o mercado. Então, são coisas que a gente vem aplicando, vem buscando fundamentação, fazendo comparação. Eu tenho ali manuais de controle interno, manuais de maturidade de processo, né, técnicas ali. Então, tem vários e-books nessa list bios que eu coloquei em mim aí. Se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, Clésio, como faz? Pode acionar lá. Agora eu vou te colocar numa saia aqui, hein? Joyce. A Joyce está me ouvindo, a nossa head de marketing aí. Joyce? Oi, estou por aqui. Está por aqui. Ótimo. Estou por aqui, interagindo com a galera aqui no chat. Ô, Joyce, eu acho que o Clésio, né? A gente podia ir pegar com o Clésio um e-book desse aí depois para sortear para essa lista de rapaziada aí. O que você acha? Eu acho que é uma boa, inclusive, Clésio, aproveita aí Legal. para endossar o pedido do Legal. Roberto. Vamos combinar, sim, então, vamos. de sortear aí um e-book para a galera que está aqui. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, né? Eu sei que muitos tentaram aí entrar na sala e não conseguiram.
Mas fiquem tranquilos, quem tiver algum amigo aí que quis assistir não conseguiu, a gente vai enviar depois o link para poderem ver no YouTube. A gente gravou todo esse evento aqui, o que é bacana, vai ficar registrado. E agora a gente também vai dividir aí com a galera a opção de poder ouvir no Spotify, né? Eu sei que muitas vezes a gente está dirigindo, está trabalhando, não tem tempo de assistir, prefere ouvir. Então fiquem de olho aí nos e-mails, que nos próximos dias a gente vai compartilhar aí muitos conteúdos. Ô, Joyce, Roberto, podem... Eu estou com som? Tô com som. Podem sortear 2 cursos de mapeamento de processo que tem lá no Hotmart, lá, aquele que nós temos internamente. Eu mando o link para quem forem os sorteados, 2 links. Pode. Só tem que ter disponibilidade para estudar dos próximos 4 meses, né? Que é o tempo que o pessoal fica lá, né, Roberto? Tudo bem. São só 48 vídeos só, mas fiquem à vontade para estudar os próximos 4 meses. Bacana, tá vendo, Joyce? Quem não pede, não ganha. Então, pessoal, obrigado pelos participantes que ficaram aí até o final. Gostei da sugestão, Ricardo. Vamos fazer outros a respeito de mapeamento, concordo contigo. É um resumo mesmo, até porque teríamos que fazer aí algumas rodadas mais técnicas, e a ideia foi trazer um pouquinho de leveza, mas podemos fazer sim essas outras rodadas, teremos prazer em atendê-los. Vamos sortear então, pessoal, 2 do Leandro, tá? Que o Leandro, para quem não sabe, é o principal colaborador responsável por trazer para a Perinity a Academia Perinity, tá? Então, todos os cursos que a Perinity tem relacionados ali com mapeamento de processo, gestão de riscos, controles internos, auditoria, a gente utiliza aí o material do Leandro Jesus. E vamos sortear também aí um e-book do Clésio. Clésio, eu não quero sorteio, não. Pode sim. Para o meu caso, eu não quero sorteio, tá bom? Bom, depois você me manda. Vou liberar sim os e-books. A Joyce pega a lista aí, a gente libera e ela sorteia aí. Pessoal, obrigado, Leandro, pela participação mais uma vez. Clésio, conto contigo em outras participações. Eu sei que é a sua primeira, mas teremos aí outras rodadas. Como eu disse, esse ano nós temos, além das 12 rodadas dos webinars, né? A gente ainda vai ter, que é uma surpresa aí que a Joyce divulgou no finalzinho do nosso bate-papo. A gente vai começar aí a fazer os... Como é que eu esqueci o nome. Podcasts. A gente vai lançar aí no segundo semestre o podcast da Perinity, só que é em primeira mão, a gente ainda não noticiou em nenhum lugar. Por hora, a gente está colocando lá o áudio dos eventos, né, para a galera que prefere ouvir, a gente recebeu muito esse pedido. E para o próximo semestre desse ano, aí, a gente vai ter aí mini bate-papos aí exclusivos com pessoas como o Clésio, o Leandro Jesus e outros nomes que já passaram por aqui, que vão vir também. Quem sabe, né, pessoas que estão aqui assistindo também não acabam participando do nosso podcast. A gente sabe que, dentre os participantes, costumam ter muitas pessoas aí que têm uma experiência vasta dentro do GRC, então o Roberto já falou, mas reitero, manda um e-mail para contato@perinity.com e vamos conversar, sim. A gente adora ter parceiros e discutir sobre o universo do GRC. Obrigado, pessoal. Agradeço a participação de todos. Vou encerrar, então, esse webinar. Novamente, vou agradecer aí os participantes, Leandro e Clésio. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço, até mais.